Você que está procurando cursos de formação e capacitação na área da educação física e saúde e precisa de certificado de horas complementares? Então eu te convido a conhecer a minha plataforma de cursos, a MP Science. Uma plataforma completa, com cursos de periodização na musculação, avaliação física, fisiologia do exercício, populações especiais, treinamento funcional e corrida de rua, nutrição aplicada ao esporte e ao exercício, medicina e fisioterapia esportiva, entre tantos outros materiais. Todos esses cursos estão incluídos no plano de assinatura e custam apenas R$ 29,90 por mês, sem taxa de matrícula, sem período de carência, sem taxa de cancelamento, sem nada disso. Você investe apenas R$ 29,90 por mês e você tem acesso a toda a plataforma. Então, se você quer se tornar uma referência no mercado de trabalho, clique agora em Saiba Mais e venha já para a MP Science. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Vamos continuar estudando a periodização na musculação e nesse vídeo nós vamos falar sobre montagem de programas, que nada mais é de colocar a periodização na prática. Uma vez que você já determinou os ciclos de treino, então é muito importante que você determine os ciclos de treinamento. A gente vai ter uma aula sobre isso, macrociclo, mesociclo, microciclo, e dentro desses ciclos de treino a gente vai montar as sessões de treino de fato, usando técnicas de intensificação, técnicas básicas, porque tudo isso depende do nível do praticante. Mas uma coisa muito interessante de falar sobre montagem de programas é em relação ao seu fracionamento de treino. Ou seja, a gente fala em frequência, que é uma das variáveis de manipulação do treinamento de força, uma das inúmeras variáveis que nós já temos aí protocolado na literatura. Isso significa dizer que o fracionamento está relacionado aí com a quantidade de vezes que o aluno tem para treinar durante a semana e, claro, a quantidade de vezes que o músculo vai ser treinado ao longo daquela semana. Para isso, então, a gente usa aí de nomenclaturas na nossa área para poder facilitar o nosso trabalho e para que a gente possa organizar essa periodização de uma forma muito mais eficiente. Por exemplo, nós temos hoje na literatura o famoso treino livre, também chamado de total body, ou mais costumeiramente chamado aí de full body. Todas essas palavras aqui significam a mesma coisa. Também temos o whole body, né, que é com W-H-O-L-E, é uma palavra inglesa também, assim como total body e full body. Treino livre já é mais para o português, né? Treino livre lembra um pouquinho Fórmula 1, na verdade, mas o fato é que significa a mesma coisa. O que é um treino full body, que seria o que a gente mais utiliza hoje como nomenclatura? É o termo utilizado para aquele treinamento que vão ser estimulados os principais grupos musculares na mesma sessão, se não todos os grupamentos musculares. É um treino bastante eficiente, serve tanto para iniciante quanto para avançado. O iniciante ele acaba sendo até mais comum, porque são sessões mais iniciais. Não que o avançado também não utilize, até porque nós já temos estudos científicos que mostram que o full body é muito bom para indivíduos avançados, até por causa da progressão das cargas de treino. Então nós temos aqui o full body, o clássico full body, que ele é o treino estimulando todos os grupamentos musculares, se assim podemos dizer. Temos também o treino fracionado de fato, né, que a gente chama de split. Também é chamado dessa forma, treino fracionado ou treino split. Famoso, por exemplo, AB. A partir do momento que você faz um fracionamento no termo anatômico, né, quando você já está estruturando o treino do seu aluno de forma fragmentada, não todos os grupos musculares na mesma sessão, mas sim, por exemplo, fracionando em segmento superior e segmento inferior, muito comum em mulheres, né? Você já tem dois treinos distintos. Temos aí, então, o famoso AB, que corresponde a dois treinos distintos. A letra A e a letra B, nesse caso aqui, né, que poderia ser 1 ou 2 também, poderia ser treino 1, treino 2, mas por alguma questão, sei lá, que inventaram isso, ficou AB. O que significa isso, então, de fato? Que o treino A vai ser estimulado um grupamento muscular diferente e o treino B outro grupamento muscular diferente? Sim e não. Sim e não por quê? Olha só, eu posso ter um treino A e treino B, e o treino A eu faço, por exemplo, somente membros superiores e treino B somente membros inferiores. São treinos distintos? São. São grupamentos musculares distintos? São também. Mas eu posso também ter um AB full body. Eu posso ter isso também. Hoje a gente está mais inclinando que treino que está levando as letrinhas, né, nesse caso aqui AB, ele pode também levar a característica de full body, porque a letra A e a letra B, nesse exemplo aqui, não está vinculado com a distinção de musculaturas, mas sim a distinção de treinos. Mas calma que tudo isso vai ficar muito tranquilo ao longo desse curso para você entender. Porque eu posso ter um treino A full body e um treino B full body também, só porque eles são distintos entre si.
eles não têm os mesmos exercícios. Assim como eu posso também ter um treino fracionado ou split ABC, em que eu vou trabalhar grupos musculares diferentes, nesse A, B e C, ou eu posso ter um full body ABC. Também posso ter. Que, inclusive, eu gosto de utilizar bastante esse full body ABC com indivíduos que treinam 3 vezes por semana. Pois é, e indivíduos avançados, inclusive, né? Que a gente tem aquele indivíduo que é avançado, mas ele não vai treinar tantas vezes na semana assim. A gente tem casos como esse, que treina segunda, quarta e sexta, mas o indivíduo treina há 10 anos. Então ele é um indivíduo avançado e talvez fazer um split APC, ou seja, trabalhando grupos musculares diferentes no treino A, B e C, respectivamente, talvez não seja uma estratégia tão eficaz quanto um full body ABC, mas claro que isso depende do aluno, né? Isso vai depender se o aluno ele se sente melhor treinando alguns grupos musculares somente uma sessão, então não tem uma regra específica e também não tem, né, o melhor ou o pior. Existe aquilo que é mais adequado para aquele aluno naquele momento. Vamos mais, treino fracionado, split, ou também podemos chamar de ABCD, sendo também aqui full body. Aqui é legal também de fazer um treino full body ABCD, tá? Fica muito legal. Só porque você vai ter que ter um pouquinho mais de organização. Fazer full body ABCD é diferente de fazer um treino A, B, C e D com musculaturas diferentes? É, claro, com certeza. E dependendo do perfil do professor, inclusive, né, da habilidade do professor de prescrever, é mais difícil um do que o outro. Parece que é a mesma coisa. Não, é só colocar peito para cá, coxa para cá, coloca bíceps aqui. Não é simplesmente isso, porque você tem que encaixar a logística, você tem que encaixar, por exemplo, o que são os aspectos biomecânicos, né? O tipo de alavanca, você tem que verificar ali o plano corporal, entre tantas outras coisas que fazem parte da prescrição do treino. Por isso que a gente estuda todas essas áreas na faculdade, nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, para a gente poder entender todo esse conjunto. Não adianta eu dominar todos os métodos de treino se eu não entendo, por exemplo, variáveis biomecânicas. Não estou dizendo para você ser expert em biomecânica, mas para você entender, né, o que é um plano corporal, o que é uma alavanca de movimento, o que é uma cadeia cinética fechada, uma cadeia cinética aberta, o que é um exercício multiarticular, um exercício monoarticular, o princípio da variabilidade aplicado a esses aspectos biomecânicos, né, como por exemplo, exercícios em máquinas, exercícios com pesos livres, exercícios com barras. Enfim, né, aí você vai utilizar o seu conhecimento. Mas é claro que a gente precisa dominar essas áreas que são fundamentais na hora de prescrever o treinamento. Vamos mais, treino fracionado split ABCDE. Também podemos ter aí 5 treinos diferentes, ou 5 grupamentos musculares sendo treinados separadamente ao longo da semana. E claro, podemos falar aí do split ABCDEF. E também temos o ABCDEFG, que seria o treino de segunda a domingo, né? Isso é comum na realidade da maioria dos profissionais de educação física e da maioria dos praticantes de musculação no Brasil? Não. A maioria das pessoas navegam aqui 2 a 3 vezes por semana e uma segunda maioria, digamos assim, né? Ou seja, o segundo lugar aí num pódio vai mais para 4 a 5 vezes na semana. E raramente as pessoas que treinam 6 a 7 vezes na semana. Talvez você que esteja me ouvindo aí agora, eu treino 6 vezes por semana. Ótimo, maravilha. Mas olha só, pense em 9 pessoas, ok? 9 pessoas que são do seu convívio e tente pensar essas pessoas de forma bem aleatória, bem eclética. O seu pai, sua mãe, caso você tenha, né, um amigo seu da educação física, aquele amigo seu que não é da educação física, mas é um grande amigo que ele é mais botequeiro, sabe? Aquele cara que gosta mais de sair, aquele cara que gosta mais de beber, o pessoal que trabalha, por exemplo, na limpeza do seu prédio, enfim, tenta pensar 9 pessoas e pergunta para essas pessoas a frequência de treinamento. Você vai encontrar 3 pessoas que treinam 2 vezes, 2 pessoas que treinam 4 vezes, uma pessoa que treina 5, 2, 3 pessoas que nem treinam. Ou seja, se você que está me ouvindo treina 6 vezes, você é uma exceção, essa é a verdade. Dependendo do meio que você vive, claro, você vai encontrar pessoas que treinam mais 4, 5, 6 vezes na semana. Se você atende numa academia que é muito barata financeiramente, a pessoa vai lá quase todo dia, ok. Mas no personal, por exemplo, é raro a pessoa que consegue pagar 6 dias na semana para um personal trainer. Tem pessoa que paga 6 vezes? Tem, deve ter, com certeza deve ter, mas não é a maioria. A maioria de personal trainer é 2, 3 vezes na semana. Com alguma outra exceção, 4 vezes, que consegue ter um pouquinho mais de condição financeira. Mas a maioria, na verdade, é 2, 3 vezes. Essas são possibilidades de você prescrever o treinamento. Nesse sentido, né, precisamos falar de frequência de treino. Frequência de treinamento significa a quantidade de vezes que um grupamento muscular é treinado ao longo da semana, diferente de quantidade de vezes que a pessoa treina na semana. No dia a dia, né, ali no boca a boca, no bate-papo, até a gente fala o seguinte, qual é a sua frequência? Eu treino 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Eu treino 2 vezes por semana, minha frequência é 2 vezes. Eu treino quinta e sábado, treino terça e quinta. Tudo bem, até a gente tolera e é perfeitamente normal que isso aconteça.
Mas de fato, tecnicamente, frequência de treino na musculação, quando a gente pensa em hipertrofia, emagrecimento, etc., significa a quantidade de vezes que a pessoa treina o músculo na semana. E isso que é frequência para nós. E por que isso é importante? Isso é importante porque vai depender de como que você vai organizar os exercícios. Exemplo, olha só, eu coloco aqui na tela para vocês, ó, segunda a sábado. Descartei o domingo, tá até para um fim didático, mas vamos imaginar esse cenário aqui. Pode ser que seja até domingo, não tem problema. Você quer tirar o sábado, colocar o domingo? Imagine isso, 6 dias, ok? Olha só o que eu vou colocar aqui na tela agora. ABC. Vou colocar aqui costas e bíceps na segunda, membros inferiores e ombro na terça, peito e tríceps na quarta, costas e bíceps na quinta, membros inferiores na sexta, peito e tríceps no sábado. Vamos imaginar que esse exemplo aqui seja um masculino, ok? Masculino avançado, tá bom? É só para fim didático para você raciocinar. Tem um treino ABC aqui prescrito. Vou seguir, eu vou fechar esse slide, daqui a pouco eu comento mais coisas. Vamos lá. A, B, C, D, E, F. Na segunda só costas, na terça somente membros inferiores, na quarta tríceps, na quinta bíceps, na sexta peitoral e no sábado ombro. É apenas um exemplo, tá? Não tem que ser nessa ordem aqui, poderia ser diferente ou poderia ser outra configuração. Agora veja isso aqui, ó, full body. Todos os dias vai ter o treino com todos os grupamentos musculares, ó, costas, bíceps, ombro, perna, tríceps e membros inferiores na segunda. Isso vai acontecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Aí eu pergunto para você, qual é a frequência em cada divisão? Aí você está pensando o seguinte, poxa, Moacir, frequência é 6 vezes. Não é não. A quantidade de vezes que a pessoa vai treinar, sim, 6 vezes. A pessoa vai treinar 6 vezes, porque são 6 dias diferenciados, segunda a sábado. Mas a quantidade de vezes que um grupo muscular é treinado não é 6 vezes nos exemplos. Aqui, ó, eu tenho uma frequência de 2 vezes, nesse primeiro exemplo aqui. 2 vezes. Costas e bíceps estão sendo treinados segunda e quinta-feira. Membros inferiores e ombro, terça e sexta. E peito e tríceps na quarta e no sábado. Então a frequência semanal aqui é 2 vezes. 6 vezes é a quantidade que a pessoa vai treinar. Mas a frequência é 2. Nesse sentido, aqui a BCDE, a frequência é uma, para a mesma quantidade de vezes, só porque a frequência é uma vez só bíceps. Acabou, é uma vez só membros inferiores. Fechou. Aqui no full body, qual é a frequência? 6 vezes. Por que 6 vezes? Porque cada dia tem aqui um exercício de cada agrupamento muscular. Então, a quantidade de vezes é 6 em todos os exemplos, porém a frequência não é 6. A frequência é 2 aqui, 1 aqui e 6 aqui. E vou mais além ainda. Esse full aqui poderia ser um full ABCDE. A nomenclatura é os dois termos. Full body ABCDF. Poxa, mas como assim, Moacir? Porque lembra o seguinte, as letras significam treinos distintos também. Não é somente a divisão dos grupos musculares, e sim os treinos distintos. Aqui eu poderia ter um full body ABCDF se eu quisesse. Por exemplo, aqui costas, tá vendo? Ó, esse C é costas, tá? Poderia ser um puxador aqui na segunda-feira. Mas na terça-feira poderia ser uma remada. Na quarta-feira poderia ser um crucifixo inverso. E eu vou mudando os exercícios ao longo da semana. Aqui no bíceps, na segunda eu posso pedir para o meu aluno fazer um bíceps barra reta. Aqui na terça, um bíceps alternado com a mão supinada. Aqui na quarta-feira eu posso pedir para o aluno fazer um bíceps banco 45 graus. Aqui na quinta, uma rosca martelo, um bíceps martelo com barra ou até mesmo com halter junto. Enfim, você vai variando aí os exercícios. E aí eu tenho um full body ABCDEF. Mas poderia ter um full body clássico, um treino livre clássico, os mesmos exercícios. Sempre puxador, exemplo, né? Sempre puxador, sempre bíceps barra reta, sempre desenvolvimento com halteres, supino reto com barra, extensão de cotovelo com corda, um exemplo, tá? E agachamento. Poderia ser assim sempre. Eu não gosto de prescrever assim, principalmente com uma quantidade de vezes alta como esta aqui, porque o treino fica chato, fica muito monótono. A não ser que seja apenas uma semana. Aí no próximo ciclo de treino, no próximo microciclo, muda tudo. Agora, se for para repetir, por exemplo, em um mesociclo de 4 semanas, eu gosto de trabalhar um full body, pelo menos um full body ABC. Então ele tem 3 treinos iguais de segunda a quarta e 3 treinos iguais, porém diferentes dos 3 anteriores, na quinta, sexta e sábado. Então eu poderia fazer isso também. Isso vai muito da habilidade do professor para escrever. É por isso que eu falo para você, isso aqui é periodização prática. Isso aqui é nosso dia a dia. Então não tem aquela questão muito técnica de distribuição de cargas, de porcentagens disso, porcentagem daquilo. Não, isso aqui é prática. Isso aqui eu vou mostrar para vocês vários exemplos de como você vai oscilar isso aqui. Se você quiser pegar, por exemplo, uma periodização ondulatória, como é que eu vou ondular isso em termos de intensidade, volume, como encaixa as técnicas de intensificação, rest pause, drop set, pico de contração,
SST, enfim, entre tantos outros métodos que a gente pode utilizar. A própria pirâmide, tanto a crescente quanto a decrescente, nós podemos usar em modelo de periodização, que é a periodização piramidal, utilizando o método pirâmide dentro dos ciclos de treino, que também é fantástico, você pode utilizar isso com idoso, inclusive. A gente já tem artigos científicos que mostram que a periodização montada a partir do método pirâmide é fantástico para aumentar a força do idoso, aumentar a motivação, a aderência, entre outros aspectos. Show de bola então, personal? No próximo vídeo a gente vai continuar aí os nossos estudos acerca da periodização na musculação. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até mais. Tchau!